Olá, pessoal! O Diário do Rio está fazendo a sua série de entrevistas com os candidatos para as eleições de 2022. Já fizemos com os deputados estaduais e federais, ainda estamos fazendo. Também para o Senado e agora nosso primeiro candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2022, Paulo Ganimi, do Partido Novo. Paulo Ganimi é deputado federal de primeiro mandato, antes da iniciativa privada. E olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Quintino, tudo bem, Felipe, tudo bem? Todos vocês aí que estão nos assistindo, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E vamos direto na canela, né, porque o Novo ele sempre fez um discurso de negação da política, né, o discurso inicial do Novo era esse, né, ainda faz um pouco de contra o fundão, a nova política, algumas pessoas falam: "Ah, o político o Novo já nasceu velho", ou é como algumas pessoas falam. Isso deu alguns problemas, inclusive é bom citar, estou batendo aqui no microfone, você tem o Ricardo Salles, né, deu problema, saiu do Novo. 2 deputados estaduais eleitos pelo Novo, saem do Novo, né, o Alexandre Freitas por ser novo demais talvez, por ser liberal demais, né. Eh, Não concordo, mas tudo bem. você tem a própria esqueci o nome dela, que foi para o PSD. Gente, qual é o nome dela? Arsênio? Letícia Arsênio? Não, não, a outra, que é do deputada estadual, a Adriana, Adriana foi para o PSD. Você tem claro, você tem o Pedro Duarte, que é a maior representação do Novo hoje aqui no Rio, além de você. Então você tem muita gente. A Letícia Arsênio, né, que é a segunda suplente, sai do Novo, vai para o Podemos, se não me engano. Então você teve muitas pessoas que saíram do partido e trocaram. O Chicão, né, tá no PSD agora. Ainda faz sentido o discurso novo depois de tanta mudança? Sem esquecer o vereador lá do que foi para os Republicanos, primeiro vereador eleito. Quintino, acho que o discurso do Novo faz todo sentido. Acho que nunca foi tão necessário como agora, né? Na verdade, o Novo nunca negou a política, pelo contrário. Como é que um partido político, pessoas que querem ser eleitas políticas, vão negar a política? A diferença é que a gente quer a boa prática na política. A gente quer uma política limpa, uma política com pessoas que defendam os valores corretos, né? Da idoneidade, da seriedade, da boa gestão pública, né? Um Estado eficiente, que trabalhe pela população, sem corrupção, sem uso do dinheiro para funcionários fantasmas. Então, assim, o Novo ele sempre defendeu e continua defendendo as mesmas práticas de sempre. Mas quem mudou foram os outros. Né? Na verdade, inclusive, assim, o Novo vem dando muito certo. Tanto que o Novo, na primeira eleição nacional, elegeu 8 deputados federais, elegeu vários deputados estaduais, elegeu o governador do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que inclusive está dando show lá em Minas Gerais. A população está reconhecendo isso. Os indicadores de Minas mostram o sucesso. Eu, como deputado federal, né, vários rankings, ranking dos políticos, né, Instituto Milênio, Portal da Integridade, né, o ranking do plenário, agora recentemente Legisla Brasil, me colocando como melhor deputado do Rio e outros rankings, né, e outros posicionamentos dentro do Brasil. Então, assim, na verdade, a gente vem mostrando que é possível fazer política, política de verdade, com P maiúsculo, não politicagem, não a má política. Com exceção aí do Alexandre Freitas, que não foi expulso porque foi mais liberal do que o Novo, nada disso. Ele brigou com um dirigente partidário e acabou que isso, infelizmente, fez com que ele saísse do partido. Exceto ele, que não saiu por vontade própria, os demais acho que escolheram atalhos, escolheram caminhos mais fáceis na política, em vez de se manterem firmes a seus princípios e valores. Né? Então, acho que, na verdade, quem mudou foram os outros, né? Não o Novo. O Novo tem mostrado, na prática, na política, quem tem mandato, né? E os candidatos, que dá para fazer uma política diferente, sem usar milhões de fundo eleitoral, né? Sem fazer rachadinha, sem usar funcionário fantasma, sem usar a máquina pública. Eu acho que esse é o Novo de verdade. E hoje também, como candidato a governador, a população está vendo isso. As pessoas estão vindo para próximo de mim. A gente vê nas ruas, as pessoas querem mudança, as pessoas querem diferença. Claro que a máquina é forte, o uso do dinheiro público é pesado para isso, e a gente enfrenta uma máquina muito difícil. Mas eu acredito muito que dê para fazer a mesma coisa que a gente fez em Minas, né, e que está dando resultado. O Rio de Janeiro precisa do novo, e não só o Partido Novo, mas de novidade, de coisas diferentes, e não daqueles grupos políticos que estão no poder no Rio de Janeiro há décadas
e vem afundando o Estado do Rio de Janeiro, por má gestão, por incompetência, por corrupção. Candidato, ainda na linha dessa primeira pergunta que a gente não fez, a sua chapa é uma chapa puro sangue, né? Como chama na política. É outro nome do Novo. Você não tem alianças, coligações. Como é que faz para governar o Rio de Janeiro sem alianças, sem parcerias políticas? E considerando que muitos desses nomes que você citou, que estão no Rio há muito tempo, vão ser reeleitos. Então, como é que faz para governar o Rio de Janeiro sem isso? Felipe, eleição é uma coisa, governo, mandato é outra. Para começar, a minha aliança é com a população do Rio. Eu falo com as pessoas, eu falo com a população, seja a pessoa mais humilde, mais simples, ou também a classe empresarial. E a gente trabalha pela população, trabalha por aqueles que querem trabalhar com liberdade, com tranquilidade, aqueles que prestam serviço público de qualidade, querem trabalhar prestando serviço na área de segurança, de educação, de saúde, com qualidade, sem corrupção, com boa gestão. É com essas pessoas que a gente está fazendo aliança, né? Com um cidadão de verdade, e não aliança política, não usar camarote de Maracanã para fazer conchavo político e para dar regalia para político, não usar cargos, o dia da SEDAI, para fazer aliança para reeleger parlamentares e botar dinheiro para prefeito fazer campanha. A gente está falando de usar dinheiro público para a população. E eu tenho trabalhado muito, eu não à toa, Felipe, eu aprovei mais de 6 projetos na Câmara dos Deputados, né? Não se faz isso sem fazer boa articulação política. Eu destinei recursos para vários municípios do estado do Rio de Janeiro, independente de apoio político, porque eu destino recursos para a população do Rio de Janeiro. Então, o prefeito, o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, o presidente da República que estivermos trabalhando junto, sabem que eu vou trabalhar pela população. E essa é a aliança que a gente vai ter no estado do Rio de Janeiro. Quem quiser trabalhar dessa forma vai ter todo o meu apoio, inclusive com divergências ideológicas, né, com interesses diferentes, mas se o interesse for trabalhar pela população diferente, a gente sabe fazer aliança e tem feito assim. Agora, quando a aliança é para o mal, quando a aliança é para objetivos escusos, quando a aliança é para se manter no poder a qualquer custo, essa aliança você não conta comigo. Ganime, né, ainda nesse tema, a Alerj, ela tem um poder no Rio de Janeiro absurdo, né, ela manda e desmanda, ela na verdade controla o governo, é quase que como se o Rio de Janeiro fosse uma república parlamentarista, e o presidente da Alerj, o primeiro-ministro. E você tem uma experiência administrativa na iniciativa privada, mas sua experiência política é limitada aos 3 anos e pouquinho que você estava em Brasília, fez um bom mandato, né, há de reconhecer, mas o Rio é um estado complicado, você tem famílias que mandam, desmandam há décadas, pessoas com milicianos e outros problemas. Você tem uma esquerda forte, uma direita forte também, então é um estado muito complicado. Eleito, como conseguir para equilibrar todas essas forças com uma necessidade de ter uma experiência política grande, né. Veja Cláudio Castro, ele precisou de um tempo e chamar alguns políticos experientes para conseguir suprir isso. Quintino, a gente está falando aí de um estado que nós tivemos 5 governadores presos. O 6º sofreu impeachment porque estava trabalhando com os mesmos grupos políticos. O 7º agora, que assumiu o mandato do 6º empichado, está aí acusado de vários escândalos de uso de dinheiro público com funcionário fantasma, de corrupção, né, mala de dinheiro, tantas outras coisas. Vários secretários dele foram presos. Então, assim, se é essa a política que o Rio de Janeiro quer, realmente eu não sou a pessoa certa. Agora, se a população do Rio quer uma diferença, quer saber fazer trabalho direito, né, você falou, eu tenho 4 anos aí quase de deputado federal, entregando resultado, né, com relevância, escolhido várias vezes por rankings. Né, eu falei de resultado entregue, né, rankings que analisam a qualidade do parlamentar, mas também, né, com rankings que falam de parlamentares com relevância dentro do Congresso Nacional, né, como o DIAP, como o Arco Instituto. Então, assim, tem várias referências que eu posso dar aqui que mostram que eu não sou um parlamentar de primeiro mandato que entrou lá e não sabe o que fazer. Então, assim, eu tenho experiência de gestão, que pouquíssimos têm a experiência que eu sei entregar resultado, sei resolver a vida das pessoas, e hoje eu sei também como trabalhar dentro da política entregando resultado.
tanto que eu destino recursos de emendas parlamentares, independente de visão política, independente de articulação política nociva, mas para prefeituras, para municípios que sabem que vão usar o dinheiro da forma adequada. É assim que a gente vai governar. E a LERJ, você falou que é um semi-parlamentarismo, discordo totalmente. O governador tem muito poder, o presidente da República tem muito poder. Ele deixa de ter poder quando ele começa a ter fragilidades essas que faz com que, aí sim, a LERJ, a Câmara Municipal, comecem a subir a sua força. É claro que a gente tem que articular sim, tem que trabalhar junto com a LERJ, eu vou trabalhar, e aqueles que trabalham pelo bem, a gente vai dar espaço, vai trabalhar junto. E esse é o ponto. Eu não acredito que na LERJ tenha muita gente que seja corrupta, como muitos acham. Eu acho que a maioria ali quer trabalhar direito, quer trabalhar pela população. O que a gente tem é um grupo que lidera aquilo ali, esses sim, mal intencionados. E a gente vai trabalhar para que os do bem queiram trabalhar junto comigo, independente de visão ideológica. Quem quer trabalhar pelo Rio, pela população do Rio, vai ter um governador que vai trabalhar junto, que vai ouvir os deputados, assim como vai ouvir também prefeitos, né, como eu tenho feito ao longo do meu mandato. Rodei 92 municípios, falei com quase todos os prefeitos do Rio de Janeiro, independente de viés ideológico, depende da história, porque quando ele está eleito, e acho que essa é uma diferença muito grande, Quintino, é que uma coisa é eleição, na eleição a gente diverge, na eleição a gente discorda, fala de política, fala de visão ideológica, fala do que a gente acredita. Na hora que a gente está eleito, que os outros estão ali como mandatários, independente da forma como eles foram eleitos, a gente tem que respeitar o voto popular. E eu vou trabalhar com cada um que queira trabalhar pela população. O que eu não tolero é corrupção, o que eu não tolero é interesse escuso. Agora, quem quer trabalhar pela população do Rio de Janeiro, pelo desenvolvimento econômico do Rio, para acabar com a bandidagem, com a corrupção, com o crime organizado, com a violência no Rio, acabar com as filas do sistema de saúde, melhorar a educação do Rio de Janeiro, melhorar o transporte do Rio de Janeiro, vai ter em mim um grande parceiro, um governador que fala com as pessoas, ouve a população, ouve os representantes do povo e vai trabalhar junto. Mas, Paulo, você pega, né, aqui no Rio, você falou assim, os últimos governadores presos, secretários de segurança presos, presidente da LERJ presos, deputados estaduais presos. Deixa eu continuar, né? Os membros do Tribunal de Contas do Estado preso. A Genésio preso. Então, assim, às vezes, assim, não é só uma questão, às vezes, de boa vontade, porque também cabe à população votar melhor e é uma limpa, às vezes, que eu vou falar assim, ser candidato, olhar essa situação e falar, meu Deus, eu sou maluco de tentar fazer uma coisa dessa, porque você olha isso e fala, não quero isso, porque é um pouco de loucura. É total loucura, Quintino. Em 2017, eu voltei para o Brasil. Quem não conhece a minha história, eu venho da iniciativa privada, passei 5 anos trabalhando pela Michelin, empresa que eu já trabalhava há 6 anos. Eu trabalhei na França, 3 anos e meio, depois 1 ano e meio nos Estados Unidos. E voltei para o Brasil para ser candidato a deputado federal. Isso foi loucura. Estava lá bem, fora, expatriado, ganhando bem, e resolvi ser deputado federal do Rio de Janeiro. Então, assim, se fosse para eu estar na situação cômoda, tranquila, eu não teria voltado para o Brasil. Se eu quisesse uma situação cômoda, tranquila, eu não estaria hoje sendo candidato a governador. Ele ia para uma reeleição que eu teria uma reeleição relativamente fácil, né? Claro, nenhuma eleição é fácil, mas seria muito mais fácil do que ser eleito governador. Então, assim, eu não estou preocupado com a dificuldade, eu estou preocupado em deixar o Rio de Janeiro na mão dessas pessoas que estão no sistema do Rio, ou usando o dinheiro da população, de quem paga imposto, e devolvendo migalha para a população, acabando com o transporte público, acabando com a saúde da população, educação do Rio, que já foi a 4ª do IDEB, que nem era tão boa assim, mas já foi muito melhor, hoje é 20ª. Então, assim, o Rio de Janeiro está sendo destruído. Então, assim, coragem é deixar o Rio de Janeiro do jeito que está, sabe? É uma coisa vergonhosa. Se fosse para fazer isso, eu não estava aqui do Rio, não estava trabalhando. Então, assim, eu entrei para a política para fazer, justamente, ajudar. Eu não acho que eu sou super-herói, eu não acho que eu sou alguém que vai mudar isso sozinho, mas eu acredito muito que com a liderança certa, no projeto certo, e a gente está vendo que isso está funcionando em Minas Gerais, com o Romeu Zema, que é do meu partido, e em Joinville, com o Adriano Silva, que é do meu partido, é justamente porque a gente acha que com as pessoas certas, nos lugares certos, trabalhando de forma certa, a maioria da população é honesta, a maioria da população quer mudança. Aqui a diferença é que essas pessoas, a maior parte da população não está unida pela mudança.
E a gente quer representar justamente essa união, o caminho para a mudança que o Rio de Janeiro precisa. Vai ser fácil? Não vai ser nem um pouco fácil, Quintino, mas difícil é deixar o Rio de Janeiro na mão do Cláudio Castro ou do Marcelo Freixo. E é isso que eu não quero deixar, e para isso que eu estou aqui. Eu ia fazer outra pergunta, mas vou aproveitar um gancho da sua resposta anterior aí. No eventual segundo turno, Freixo e Castro, você teria posição? Não vai ter esse eventual segundo turno, Felipe. Eu vou estar lá se eu não ganhar no primeiro turno. Então, vou fazer a pergunta que eu ia fazer agora. No seu plano de governo, você fala em reduzir impostos como o ICMS e o IPVA, né, que são duas grandes fontes de arrecadação do Estado. Com a situação no Rio de Janeiro atual, você acredita que é possível fazer um bom governo cortando esses investimentos, perdendo investimento público e apostando numa expectativa de iniciativa privada? Porque você fala em tornar, vou abrir aspas aqui, né? Tornar o Rio mais competitivo para a entrada de empresas. Você acredita que é possível isso? Que o Estado do Rio consegue se recuperar com menos investimento público apostando na expectativa de chegada de investimento privado? Felipe, se eu não acreditasse, não estava no meu plano de governo, né? Então eu não minto, não boto coisa no meu plano de governo que eu não acredito. Então, sim, sem dúvida, eu acredito nisso. E, na verdade, o que eu estou falando aí não é entrada de empresa só para fazer investimento público, é entrada de empresa para gerar negócio no Rio, gerar emprego, gerar renda, fazer solução, fazer investimento, gerar soluções tecnológicas para a população do Rio, que vai aumentar a arrecadação. Então, eu não estou falando de acabar com o investimento público. Eu falo sim, acredito, investimento privado também para soluções de serviços públicos, mas aumento de arrecadação com redução de imposto. A gente tem um negócio, para quem é liberal, porque quem estuda economia, independente de ser liberal ou não, tem a curva de Laffer. Se você aumenta o imposto, você perde a arrecadação. Isso que aconteceu no Rio. O Rio perdeu empresas, consequentemente perdeu a arrecadação por fuga de empresas por conta da violência, por conta da falta de mão de obra capacitada, por conta da falta de infraestrutura, mas por conta também da alta carga tributária, que é a maior do Brasil. Então, quando você reduz imposto, você não perde a arrecadação se você faz isso de forma organizada, responsável, com critério, e você garante aumento de arrecadação e não redução de arrecadação. E aí a gente vai ter dinheiro. Dinheiro para investir em educação, saúde, transporte, rodovias, infraestrutura, tudo. De segurança pública, é claro, que é uma das nossas maiores prioridades agora no Rio de Janeiro. Então, dá para fazer isso sim, senão não estaria no meu plano de governo. Agora eu quero aproveitar o gancho. Como o Rio, que tem o dinheiro dos royalties, né, é um estado que deveria ser rico, consegue ser um dos que cobram mais impostos. Deveria ser ao contrário, você tem os royalties, tem esse dinheiro extra que entra todo mês ali, pinga na conta. Como o ICMS ficou tão alto, como a gente conseguiu, o Rio conseguiu ter essa decadência tão grande, e não dá para ficar culpando só que a gente não é mais capital, né? Como a gente chegou o estado do Rio chegou a esse estado? Aqui, Tino, má gestão. A gente teve, volto a falar, né, porque é parte da pergunta da resposta, 5 governadores presos. A gente está falando de 5 governadores presos, mas não são só 5 mandatos, né? Eles foram, na maioria, reeleitos. Né? O sexto sofreu impeachment, e Tribunal de Contas, deputados estaduais. Então, assim, é uma série de descasos, de corrupção, de má gestão. E a gente está vendo dinheiro hoje, Quintino, você está falando do dinheiro dos royalties. Dinheiro do royalties mal usado, né, mal gasto, destinado, inclusive, não só pelo governo do Estado, mas por várias prefeituras. A gente tem que fazer com que esse dinheiro seja usado, inclusive para que a gente não seja mais tão dependente do royalties no futuro. Mas a gente está vendo acontecer isso com o dinheiro da SEDAI. O governo Cláudio Castro está queimando o dinheiro da SEDAI. Né? Claro que uma parte era para entregar para as prefeituras, até por conta do processo, né? Mas a parte que ficava com o governo do Estado, eu rodei os municípios e vários prefeitos. Não, Cláudio Castro aqui é rei, porque ele mandou dinheiro para cá. Gente, o dinheiro não é do Cláudio Castro, o dinheiro é nosso, de quem paga imposto, do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a má gestão faz com que a gente use o dinheiro mal, e aí falta dinheiro, e aí querem aumentar imposto, só que não sabem, ou fingem que não sabem, porque o efeito de curto prazo ainda tem isso, Quintino. Muitas vezes, quando se aumenta o imposto, no curto prazo se aumenta um pouco a arrecadação, porque a empresa não chega lá e fecha a fábrica no dia que aumentou o imposto. Ela demora a fechar e a gente não atrai novas empresas. Então, assim, o governador, quando ele aumenta o imposto, ele até pensando no curto prazo, ele aumenta um pouco a arrecadação. Mas no médio e longo prazo, ele está perdendo a arrecadação, mas ele não está nem aí, porque ele não vai estar lá mais no governo. A mesma coisa de aumento de despesa. Né? Então, assim, má gestão, corrupção, projetos errados. A gente não tem uma política de desenvolvimento do interior do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os estados que estão crescendo mais que o Rio, Santa Catarina, Minas Gerais,
Espírito Santo, Paraná, São Paulo foi assim, quando cresceu muito, continua crescendo, é com o interior forte. A gente tem que trabalhar pelo interior também. Eu sei que a gente está aqui no Rio, mas na capital, mas a gente tem que trabalhar pelo interior forte. A Baixada Fluminense, né? Todo mundo, 40% da Baixada vem trabalhar no Rio todos os dias. Isso é uma vergonha. Tem que ter emprego, tem que ter trabalho. Aproveitar também das potencialidades de cada região, seja da indústria, mas com turismo, com agro, que é só 0,5% do PIB do Rio de Janeiro. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. É igual você faz em casa, né? Se você está em casa, você não tem dinheiro e gasta, o que você faz? Você quebra. E me quebrou. Vou continuar fazendo mais uma pergunta. Agora entra aquela pergunta padrão para todos os candidatos a governador. A segurança pública é, sem dúvida, um dos problemas maiores do Rio de Janeiro. Apesar do Rio de Janeiro não ser o estado mais perigoso da federação, as pessoas o consideram, né? Tem estados piores, mas é o que mais preocupa o fluminense. 2/3 é dominado pelo poder paralelo, milícia e tráfico de drogas. Problema do roubo aos transeuntes, roubo de carga, homicídios, problema com a polícia, tanto o assassinato policial quanto subir as comunidades. E aí você tem os confrontos, que passa a ser uma guerra civil ali dentro, né, quando deveria acontecer, mortes de inocentes. Então, assim, é um problema com uma complexidade gigante. O coronel da PM falou, né? O Rio de Janeiro, você tem uma operação de guerra para ir à praia, né? A PM faz uma operação de guerra no verão. Com suas ideias para conseguir melhorar a segurança no Rio de Janeiro, um problema de uma complexidade além do normal. Quintino, esse para mim é o problema mais grave, mais urgente e o mais difícil de ser resolvido, sem dúvida nenhuma. Tá? E eu vou dizer que, para resolver esse problema, a gente tem que atacar, na minha opinião, num tripé. Né? Um tripé em que você fala de polícia, e aí reforçar as nossas polícias, polícia civil, polícia militar, polícia penal, integração com as polícias dos estados vizinhos, integração com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Drogas e armas não são fabricadas no Rio de Janeiro, elas vêm pelas divisas dos estados. A gente tem aí uma barreira fiscal que está sucateada, que não serve para controle de entrada e saída de armas e drogas, nem mesmo da questão fiscal do Rio de Janeiro. A gente tem uma Baía de Guanabara que serve para a entrada de armas e drogas. Então, a Marinha também, Forças Armadas, Exército tem que atuar também nas nossas fronteiras, claro que não do Rio, mas as fronteiras nacionais. A Marinha tem um papel importante. Eu já destinei recursos para a Marinha, para patrulhamento da nossa Baía de Guanabara. Então, assim, tem um lado que é a polícia. Por exemplo, Polícia Civil. Polícia Civil hoje tem uma licença de aplicativo, software, aquele que conecta o celular para detectar, né, para fazer aquela ficha lá do celular, se escuta, tudo mais, tem coisa legal. Um só no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, falta tecnologia, falta aplicativo, falta equipamento de proteção individual para os nossos policiais, falta valorização do policial militar, do bombeiro, do policial civil. A gente, concurso público, é um negócio absurdo. Eu sou procurado por policiais civis, por concursados da Polícia Civil, que me perguntam: Paulo, o governador fez o concurso há pouco tempo, ainda não chamou a gente, e aí como é que fica? Você vai chamar, não vai se chamar? Cara, eles usam o funcionalismo público para fazer política, não dá aumento, a recomposição salarial da inflação, que é permitido no regime de recuperação fiscal, não dá aumento todo ano para usar isso politicamente no ano de eleição. Então, assim, está tudo errado na gestão da polícia, da gestão pública do Rio de Janeiro. Então, a primeira parte do tripé é polícia equipada, polícia com responsabilidade, bem treinada, com formação adequada, com equipamento para trabalhar, valorizada, respeitada. E é importante o seguinte: como você vai cobrar dos nossos policiais que eles tenham coragem, se o chefe deles, né, o governador, não os respeita, né? Se a gente tem 5 governadores presos, o atual não respeitou os veteranos, os pensionistas. Então, assim, é um descaso total com a nossa polícia, em todos os sentidos. Até mesmo viatura blindada não tem direito, tem no máximo aquelas semi-blindadas que são um perigo, melhor do que nada, mas poderia ser melhor. Então, assim, falta investimento em tecnologia, tudo isso falta. Aí você tem o segundo tripé, a segunda parte do tripé, que é o quê? Social. Quando a gente fala de controle territorial, né, de ocupação territorial, não é só polícia entrando. A gente tem que pensar num tripé em que você tenha
educação, segurança. E aí um ponto que é super difícil, mas que a gente vai ter que tratar, que é a questão de moradia. Né? A moradia, ela afeta muito, né, na questão da segurança pública no Rio, inclusive as seguranças das pessoas que moram em zonas, por exemplo, como Petrópolis, região serrana, Baixada, que a chuva tem um impacto muito grande, seja por deslizamento ou por inundação. Então, o tema de moradia no Rio de Janeiro vai ser um tema que a gente vai ter que tratar muito bem, seja com regularização fundiária, em alguns casos, seja com aluguel social, seja com Minha Casa Minha Vida, né, que agora é o Casa Verde e Amarelo. Tudo isso a gente vai ter que tratar com responsabilidade para que a gente faça com que o problema de moradia e de pressão social em relação a isso diminua. A gente precisa resolver isso também para impactar a segurança pública. Não dá para aceitar que zonas do Rio de Janeiro hoje têm barricadas fixas em que a polícia não consegue entrar, ambulância não consegue entrar, mulheres que sofrem de violência doméstica não conseguem ter acesso à segurança, à proteção da polícia em zonas conflagradas em que o Estado não pode entrar. Isso é uma vergonha, é um absurdo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, essa é a segunda parte do tripé, social presente nas comunidades, nas favelas, com moradia, saúde, segurança, cultura, esporte, é tudo isso que faltou na época lá das UPPs, que foi um projeto que iniciou bem e que falhou em vários sentidos. E o terceiro ponto do tripé é a economia do crime. O crime organizado, a milícia, o tráfico de drogas, tudo isso é também uma atividade econômica criminosa, que a gente tem que combater. Seja o fluxo de mercadoria que eles movimentam, drogas que entram, que saem, roubo de carga que movimenta tudo isso, mas também o fluxo financeiro, que hoje usa-se tanto de contratos públicos, como também de empresas de fachada, ou empresas que, além de operarem de verdade, também lavam dinheiro. Tudo isso tem que ser combatido, senão a gente vai estar enxugando gelo. Não tem bala de prata, não tem solução única. Esse tema é super complexo, mas a gente vai ter que enfrentar aos poucos, separando, né, fatiando, para que a gente consiga resolver todos os pontos. Vai ser muito difícil, tem que ter parceria com vários órgãos, com prefeituras, com o Ministério Público, com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, com as Forças Armadas, com o governo federal, mas a gente não pode ser omisso. A gente tem que enfrentar com coragem tudo isso. E a corrupção, ela está cada vez mais ligada também à atividade do crime organizado, seja da milícia, seja do tráfico de drogas, jogo do bicho, e tudo isso tem que ser combatido. Um outro tema que também é muito lembrado pela população nas pesquisas, que é mais importante, né, é a saúde pública. E durante a pandemia, o SUS se confirmou ainda mais essencial do que já se sabia que ele era. Eu queria saber suas ideias para a saúde pública do Rio de Janeiro, suas propostas para essa tão importante área. Felipe, a saúde pública, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é resolver o problema dos sistemas de regulação. São dois hoje, o CIGEG e o SER, que não se falam, não se conectam. Hoje você tem gente que às vezes está num sistema esperando fazer uma cirurgia no outro e não consegue fazer. Falta transparência, falta tecnologia. A gente tem pessoas hoje que vão para um médico, saem de lá com pedido de exame ou pedido de cirurgia, não sabem o que fazer com isso. Então, a gente tem que investir, primeira coisa, em inovação, em tecnologia, em transparência. Inclusive, transparência é o que falta no governo do Estado para tudo, que é, inclusive, um dos males que faz com que a gente tenha hoje o escândalo do CEPERJ. E a gente está falando também de prontuário eletrônico, ou seja, o paciente, o usuário do sistema de saúde, ele ter ali disponível na palma da mão dele, quem não tiver conectividade pode ter no computador público, no computador de uma lan house, qualquer lugar, acesso a tudo seu da saúde. Isso é fácil, é barato, está disponível já, e a gente pode colocar isso para o governo, inclusive fazer com que a pessoa, quando ela vai fazer um exame, o exame está disponível para o médico no hospital que ela volta. Então, assim, tem muitos casos de desperdício de dinheiro e também de falta de respeito com a população, que a pessoa faz o exame num lugar e esse exame não chega no outro, porque não é digitalizado, não é algo que está lá disponível para o médico, né, para ele continuar o atendimento. Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer e vai fazer porque é barato. A gestão também, né, da saúde, com gestão de estoque de medicamento, gestão das filas, gestão dos leitos. A gente tem casos, a gente sabe disso, de pessoas que estão esperando 3, 4 anos para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, inclusive de câncer, que se você demora, você sabe que a pessoa talvez tenha um tratamento já que não é mais eficaz. Então, assim, e tem casos que, às vezes, você tem gente na fila do sistema para fazer uma cirurgia e o INCA lá está com gente com vaga ociosa para fazer cirurgia. Então, a primeira coisa é gestão, tecnologia, transparência
unificação dos sistemas para que a gente tenha aí uma saúde de qualidade. Segundo ponto também, né, a prevenção. A gente tem que investir em prevenção, seja na educação das pessoas, seja também, né, em medidas para que a gente tenha cada vez mais antecipação do atendimento. Eu vou dar um exemplo, né, eu destinei, junto até com outros deputados federais, recursos para um laboratório fazer teste do pezinho na UFRJ. Um projeto como esse custa 5 milhões de reais. 5 milhões de reais é menos do que o Freixo está gastando para fazer campanha política com dinheiro público agora, com o fundo eleitoral. Tem quase 9 milhões de reais. 5 milhões de reais você faz o teste do pezinho. Antes desse laboratório, o Estado do Rio de Janeiro, na rede pública, federal, municipal, estadual, não tinha capacidade de fazer teste do pezinho. Sabe o que o teste do pezinho faz? Ele detecta doenças, que a criança detectando isso, algumas doenças em 7 dias no máximo, outras em 1 mês, você consegue dar medicação, fazer tratamento, para que essa criança depois não tenha sequelas, não tenha problemas, e tenha depois necessidade, demanda, tanto social, de saúde pública, né, e faz com que a vida dessa criança tenha muito mais dignidade quando ela é criança e no futuro também. Isso é prevenção, isso é investimento barato, que faz com que a gente dê dignidade para as pessoas, salve vidas e, ao mesmo tempo, economize dinheiro público. Então, assim, quando a gente começa a falar da saúde, a primeira coisa é botar dinheiro no lugar certo. E a saúde perto das pessoas também. Quem é do interior tem que ter saúde próxima. Os convênios entre os municípios, né, os hospitais de referência regional, o Estado hoje não coparticipa. Muitos municípios maiores, perto dos seus municípios menores, pagam por isso e não recebem contrapartida nem do Estado, nem do SUS e nem dos municípios. Então, a gente tem que fazer também com que esses convênios aconteçam e o Estado participando disso. Dá para fazer muita coisa. E, é claro, onde for necessário, investir. Mas eu acho que o primeiro passo é organizar a casa. A gente vai pegar uma casa, como se chegasse no apartamento, está tudo desorganizado, sapato na mesa, roupa no sofá, uma bagunça, louça suja. Então, a primeira coisa é você limpa tudo, organiza tudo. Aí você vê, opa, agora sim, está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente investe aonde precisar. Mas tecnologia, inovação e transparência na saúde. Outra questão grave, assim, é grave no mundo todo, né? É bom ressaltar. Mobilidade, acho que não é um problema só na Dinamarca e na Holanda, mas aqui no Rio de Janeiro é especial, porque a gente tem uma supervia que de super talvez não tenha nada, né? A gente vive dando notícia de problemas nos trens, barcas que ainda bem que nenhuma delas afundou no meio da Bahia, metrôs, essas três linhas salsichas, né, que são retas e não se interligam, além de denúncias de corrupção que são mais variadas. Uma cidade complicada, né, geograficamente, engarrafamentos, péssimas estratégias. É só ver no Rock in Rio que a cidade praticamente parou num evento que acontece normalmente de 2 em 2 anos. O metrô, novamente, não contempla a Baixada, não contempla Niterói. Assim, o transporte, o Lucena pega ônibus, é um completo desastre no Rio de Janeiro. Se tenta resolver, mas é tudo algo para resolver um problema e criando outros. Você tem alguma ideia, pelo menos para remediar ao pobre usuário de transporte urbano no Rio de Janeiro? E, Tino, esse tema ele também é complexo, requer investimento, mas requer gestão, né, requer também que o Estado respeite os contratos, faça a sua parte. Né? Então, vamos lá, vamos começar pela Supervia. Bom, a Supervia ela tem vários problemas causados pela própria concessionária, mas o Estado também não faz a sua parte. Né? Então, a parte de contrapartida ela não dá, e aí faz com que a concessionária diminua o fluxo de trem, o Estado não garante segurança na via, o Estado não faz os investimentos necessários onde é papel do Estado, o Estado não garante, quando eu falo da segurança, que impacta tanto em roubo de cabos, que às vezes faz com que o trem pare de operar, como também a segurança do usuário. Né? A gente teve caso, tem até um candidato a deputado estadual nosso, Bruno Bosch, que é de Taucara, um lugar tranquilo lá no Noroeste Fluminense. Ele veio passar uma semana aqui no Rio, ele voltando para a casa onde ele estava hospedado, entraram 6 meliantes, espancaram ele e roubaram ele, dentro do trem, não foi nem no caminho. Outro dia eu fui andar de trem, fui de Queimados
até a central, e uma senhora entrando no trem, 7 horas da manhã, comentou comigo que ela tinha acabado de ser assaltada e que ela estava voltando da delegacia, que foi da parte, ela andando da casa dela até a estação de trem. Então, assim, a gente tem que garantir, o Estado tem que garantir a sua parte do papel e cobrar, né? Então, a agência reguladora, eu mencionei a agência reguladora de saneamento, né, e gás, a Genesa, que teve um conselheiro indicado pelo governador Cláudio Castro, que foi preso em menos de um mês, né? Mas, então, assim, a gente tem que ter agências reguladoras que vão fiscalizar, que vão cobrar, que vão controlar, que trabalhem de forma séria, botando profissionais competentes, idôneos, dignos nas suas posições. Então, assim, isso é importantíssimo, né? Então, o Estado tem que fazer sua parte e tem que controlar a concessionária para que faça a parte dela, né? Não tratar como inimiga e nem passar a mão na cabeça. É uma relação de parceria, que é uma relação contratual, uma relação que respeite a empresa, mas respeite principalmente o usuário, né? É claro que na Supervia, além disso tudo, né, o sonho seria a gente expandir nosso trem, nosso metrô. Eu acho que no segundo momento a gente pode sim pensar nisso. Mas ainda assim, está no meu plano que a gente faça aí 2 intervenções dentro do sistema de trem e de metrô, que um deles, no metrô, né? Claro que a gente tem que resolver o problema da estação da Gávea, que é um problema grave, que a qualquer momento pode ter um acidente gravíssimo ali na região. Não estou prometendo acabar agora, no primeiro momento, com a estação da Gávea, mas no segundo momento talvez sim, mas pelo menos ali concretar aquilo ali, tirar a água, concretar para que aquilo ali não caia e não mate pessoas e destrua casas, até mesmo a PUC, ali onde eu estava hoje, fazendo debate. Outro ponto, né? A gente está terminar a obra, né, da ligação Estácio Carioca. Isso vai fazer com que a gente tenha ali um fluxo, permita um fluxo maior de pessoas, de usuários, não vou precisar fazer baldeação, trem com mais carros, né, o metrô, no caso, com mais composições, e isso vai permitir que a gente faça uma outra intervenção, essa é até mais barata do que terminar Estácio Carioca, mas que vai colocar mais usuários no metrô, que é fazer a ligação Belfort Roxo-Pavuna, né? Com isso, a gente consegue fazer com que o usuário da Baixada chegue até a Zona Sul, até o centro, central, no metrô, com mais tranquilidade. Mas, então, assim, essas são intervenções que não são baratas, mas são viáveis financeiramente, e, no primeiro momento, é isso que eu estou me comprometendo em relação a mudanças nos transportes nesse sentido, né? Falar de ligar até São Gonçalo, ligar até outras regiões do Rio, a gente tem isso como sonho. Mas a gente precisa primeiro fazer com que o que já existe hoje, né, com algumas pequenas intervenções, melhore, seja rentável, né, seja, na verdade, equilibrado o contrato, para que o Estado pare de ter que botar dinheiro nos contratos existentes e a gente possa começar a pensar em investir em novas linhas de trem de metrô, que é o sonho de todo carioca, de todo cidadão fluminense que a gente quer fazer. Agora, ainda assim, está no meu plano o bilhete único com 3 passagens, né, que permite que as pessoas consigam ir de ponta a ponta através do bilhete único. Eu até sonho, Quintino, Felipe, que a gente tenha aí um modelo parecido com o que tem na Europa, em alguns países, até nos Estados Unidos, acredito em algumas cidades, que é você ter aqueles passes, você paga um valor mensal e pode usar livremente, ter diferente para cada um poder usar o seu modelo de passe, turista possa ter também, mas assim, isso é um modelo que a gente está pensando. Tem outras questões, né? Tem integração com o município, que é complicado, assim, mas isso dá para fazer sim. E a gente você falou das barcas. As barcas, você falou de afundar, mas na verdade o contrato vai afundar em fevereiro, literalmente, porque o contrato de concessão da barca ele acaba em fevereiro. A CCR, que opera a barca hoje, já disse que não vai continuar. Então, o Estado do Rio tinha que ter começado o estudo de modelagem e tudo mais há muito tempo. Começou faltando 7 meses para acabar o contrato. Ele começou um estudo que demora 8 meses só para fazer a modelagem pelo FRJ. Depois desse estudo, ainda tem que fazer audiência pública, refazer o modelo baseado nas audiências públicas, fazer o leilão, e aí esperar para receber as propostas e depois bater o martelo. Então, assim, a gente em fevereiro, a CCR já disse que não opera mais e a gente vai ter um problema grave com as barcas. Acredito eu que o governo vai ter que fazer o quê? Um contrato temporário, que a gente sabe que geralmente o contrato temporário é problemático, né? Espero que eu esteja lá como governador para que a gente faça isso dentro de todo o padrão de ética, transparência e idoneidade. Mas se for outro governo, a gente não sabe muito bem
como é que vai ser, né? Então, isso é importante. Então, a gente está falando aí de transporte, tem um outro problema, para concluir essa parte de transporte, que é um tema super complexo, como você falou, que é a questão da metrópole, né? A gente tem aí toda a parte de conurbação urbana e tudo mais, e isso é uma das dificuldades do transporte público, até porque muitos modelos, principalmente de trem, metrô, VLT, eles se fazem autossuficientes, né, ou rentáveis, quando você não tem competição com linha de ônibus, por exemplo, quando você tem as linhas de ônibus como alimentadores desses transportes, isso requer parceria com as prefeituras. Então, diferente do que aconteceu no Rio foi o contrário, né? A prefeitura do Rio fez lá o túnel Marcelo Alencar, que eu acho que foi bacana, mas tirou, né, usou o mergulhão que existia antes para parte do túnel e acabou com a estação que tinha ali de transbordo ali para as barcas. Então, faz com que as pessoas não tenham mais tanto interesse em pegar as barcas. Então, tudo isso tem que ser pensado de forma integrada entre o Estado do Rio e os municípios da região metropolitana, quem sabe até mais para frente, além da região metropolitana. Candidato, vamos falar de educação. Tem até um dado que você citou numa resposta anterior, né, que é a do IDEB, que o Rio já foi um dos líderes e hoje está muito embaixo, é o 20º do país. Isso se agravou com a pandemia, mas não foi só no Rio, foi no Brasil inteiro. Então, como é que faz para o Rio recuperar esse status para ter uma melhor educação para os jovens, crianças, jovens e adolescentes do estado? Felipe, eu acho que a educação, ela começa na infância, né? Então, na primeira infância. Então, a gente tem que ajudar os municípios, que são os responsáveis principais do ensino fundamental, até mesmo, né, do prézinho ali, quando as crianças estão começando a ler e escrever, ajudar os municípios nisso. E ajudar como? Com formação, metodologia, material didático para os municípios, os professores das redes públicas municipais. Eu gosto muito de citar o exemplo de Natividade, que teve um salto gigantesco na educação municipal de Natividade, contratando metodologia da rede privada. Eu sei que não dá para fazer isso para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro pode ajudar os municípios nisso, seja diretamente através da rede pública estadual, do CCERJ, por exemplo, né, CDERJ, por exemplo, que pode ajudar também nisso, assim como também em parceria com institutos federais, né, com o Sistema S. Vamos fazer com que a gente tenha uma integração para melhorar a educação da rede pública municipal dos municípios do Rio de Janeiro. Além disso, fazer repasse de ICMS qualificado para os municípios que investirem na educação do ensino fundamental, né, valorizar isso para que os municípios, os prefeitos tenham interesse nisso também, porque a gente sabe muito bem que o ensino fundamental, muitas vezes, não é interesse do prefeito, porque criancinha não dá voto, né? Então, a gente tem que resolver isso também, né? Fazer com que os prefeitos tenham interesse político também com repasse de ICMS para aqueles que investirem em educação. Um outro ponto importante, né? A educação em tempo integral. Eu tenho falado muito isso, a gente vai ajudar também os municípios, seja com recursos, seja o Estado fazendo isso, mas também com empreendedorismo social. A gente tem problemas em alguns casos, né? Já teve mais no passado com o empreendedorismo social, mas a gente sabe muito bem que o empreendedorismo social que funciona muito bem, está perto das pessoas, está perto das famílias, das crianças, tem o conhecimento melhor da realidade dos municípios, dos bairros, né? São pessoas que estão ali próximas. Então, a gente vai investir tanto para que os projetos de empreendedorismo social que funcionam sejam usados como referência, sejam espalhados pelo Rio de Janeiro, né, com parceria público-privada, e a gente vai formar também, principalmente empreendedores sociais, né? Sei que também empreendedores, mas é uma área que é muito dominada pelas mulheres, graças a Deus, e que a gente vai estar ajudando também nisso, para que a gente tenha cada vez mais uma parceria da sociedade civil com o Estado, com a iniciativa privada, para resolver esses problemas, para que a gente continue avançando na educação em tempo integral também. E acho que, para não me alongar tanto nessa resposta, último ponto, educação profissionalizante. Educação profissionalizante para os jovens, né, chegando no ensino médio, né, aqueles que já formaram, terminaram o ensino médio, ajudá-los a terem, né, uma profissão. A educação profissionalizante, você consegue fazer com que em pouco tempo, né, dependendo do curso, de 1 a 6 meses, alguns um pouco mais, a gente coloque esse jovem no mercado de trabalho com uma profissão, com qualificação, ajudando eles, ajudando suas famílias e ajudando também as empresas a terem mão de obra qualificada que está faltando no Rio de Janeiro. Isso tudo dá para fazer, não só com o investimento do Estado, mas também com parceria com institutos federais,
né, com o Sistema S, Senai, com o Senac, tudo mais. E uma coisa importante, né, a gente está falando aí, Fundo de Combate à Pobreza, que hoje é simplesmente um aumento do ICMS, que não vai para o combate à pobreza de verdade, né, é uma coisa que os empresários, comerciantes se incomodam muito, e a gente vai fazer com que ele seja usado de verdade para combater a pobreza. Como? Ajudando esses jovens, que hoje não conseguem fazer um curso desse, que precisam trabalhar, e muitas vezes vão trabalhar como entregadores e tudo mais, eles têm acesso a bolsas para conseguir trabalhar, aprender, se formar e depois estar trabalhar. Esse é o verdadeiro combate à pobreza. São 6 bilhões de reais por ano do Fundo de Combate à Pobreza no Rio de Janeiro, que vai para qualquer coisa que não é combate à pobreza, a gente vai focalizar isso. Assim, tem muita coisa na educação, e essa parte da educação profissionalizante, pensar também nas mães, né, nas mulheres, que muitas vezes precisam estar mais próximas de seus filhos, em especial aqueles que têm filhos com deficiência e que precisam, às vezes, estar perto de casa, e até priorizar a formação também, principalmente para as mulheres, para coisas, por exemplo, tecnologia, né, aplicativos e tudo mais, faz com que elas possam trabalhar muitas vezes remotamente, ou até mesmo outras atividades manuais, mas que possam trabalhar remotamente, né? Então, permitindo elas a terem mais dignidade, ajudarem na formação dos seus filhos e ajudarem a botar comida em casa, botar comida na mesa. Bem, agora a pergunta que é a pergunta feita para o Novo, né, Felipe? É... O Rio de Janeiro. Desculpa discordar, essas perguntas a gente vai fazer para todos, né? Mas algumas cabem mais para uns do que para outros. Mas essa é especial, assim, porque afinal é o tema dele. O Rio de Janeiro é um estado que perdeu muito ao longo dos anos, né? Já foi o estado mais importante do Império, foi o estado mais importante da República e foi perdendo seu espaço ao longo dos anos. Hoje a gente passa por um problema de recuperação fiscal, a gente tem uma taxa de desemprego alta, uma grande taxa de subemprego. O interior, como você falou, ele não é forte. Você não tem, talvez, algumas regiões, um pouco de turismo, ali em Búzios, na Costa do Sol, um pouco da Costa Verde, mas não é bem aproveitado. Você tem o dinheiro dos royalties, que é mal usado pelas cidades que o recebem. Visto Maricá, que usa mais em propaganda do que para o benefício da população. A mesma coisa aqui no estado do Rio, que você tem o ICMS alto e não é usado para você tentar trazer indústrias e empresas. São muitas questões problemáticas exatamente nesse perfil. Economia azul, o Rio de Janeiro não aproveita bem o seu mar. A gente não tem uma indústria pesqueira, a gente não tem mais. Já teve bastante estaleiro, hoje não tem. São tantas coisas que tivemos e hoje não temos. Então, são vários desafios para um governador. Já não temos uma SEDAI para vender. Acho que, na verdade, não temos mais nada para vender. Como fazer isso? Lembrando, 2023, a tendência é que o petróleo comece a cair, que o pingo do royalties também caia. Como Quintino, superar os desafios da economia? acho que a primeira coisa é a retomada da confiança, né? Confiança, quando eu falo da confiança, confiança do usuário do serviço público, confiança do servidor público com o Rio de Janeiro, mas é a confiança também do empresário com o Rio de Janeiro, quem quer investir aqui. Seja um empresário carioca, fluminense, não tem confiança hoje no governo, até por conta não só do próprio governo do Estado, mas até da nossa Assembleia, das inseguranças jurídicas, né, do Legislativo e tudo mais. Mas o governo ele é o líder nesse processo, né? É quem é a referência para isso tudo. E a gente está vendo isso em Minas Gerais. O governo do Zema em Minas trouxe de investimento para o Estado quase 300 bilhões de reais nesses últimos anos, muito mais, assim, muito mais qualquer outro governo trouxe no passado. E isso é porque, principalmente, retomada da confiança. E eu acho que com o governo Paulo Ganimi, as pessoas vão poder retomar, voltar a confiar no Estado do Rio de Janeiro, né, que a gente vai estar trabalhando junto com pessoas sérias, idôneas, que conheçam os problemas, que ouçam os empresários, o setor produtivo. Né, a gente conversa, eu tive, até por esse processo de candidatura, né, mas ao longo do meu mandato como deputado federal, falo muito com o setor produtivo, e assim, um dos problemas que a gente tem no Estado é que os secretários, subsecretários, né, pessoas indicadas, não conhecem do setor produtivo, não entendem. Então, até mesmo para desburocratizar, né, implantar a digitalização do governo.
resolver os problemas básicos do governo, né, fazer com que obrigações acessórias absurdas, né, regras absurdas de construção, tudo isso, hoje, a gente tem, porque tem gente despreparada também lá. Então, assim, a gente precisa botar gente boa, que trabalhe de forma técnica. Isso, é assim que eu faço no meu mandato, é assim que o Pedro Duarte faz no mandato dele como vereador, é assim que o Zema faz lá em Minas. Então, assim, quando eu falo do Novo, eu gosto de falar porque a gente tem gente, quem tem mandato, trabalha de forma séria, com pessoas competentes, idôneas, né, pessoas com caráter sério. Não vou dizer que não tem problema, sempre vai ter, mas a diferença é que a gente tem um problema em torno de 1.000, os outros têm 999 problemas em uma coisa boa. Então, assim, acho que essa é a diferença. E a gente vai fazer com que a gente reduza, sim, a carga tributária, a gente vai reduzir impostos, ICMS, IPVA está no meu plano de governo, redução de IPVA de 4% para 3%, mas não é só isso, simplificar, né, para emplacamento, receber online, tudo mais, desburocratizar. A gente está falando do imposto de transmissão, também reduzir o imposto de transmissão. Eu estou falando do ICMS, também prorrogar o prazo de pagamento de 25 para 45 dias do ICMS. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer para que o Estado volte a ser competitivo. E você falou bem, as indústrias, os setores produtivos do Rio de Janeiro, eles não foram estruturados de forma correta, porque não foram estruturados. O que a gente teve foram os amigos do rei, em alguns casos, tiveram benesses dos governos passados. E muitas vezes o governo não respeita. Então, por exemplo, eu estive lá no cluster automotivo, né, em Porto Real, ali, Volta Redonda, Resende, na Tiaia. Cara, eles têm crédito de semestre para receber do governo do Estado de quase R$ 1 bilhão, e eles não recebem. E o Estado recebe esse dinheiro do governo federal, não é nem ICMS, assim, é a Lei Candir. O governo federal repassa para os estados para eles compensarem as empresas que exportam, que não deveriam pagar imposto por isso. E o que acontece? O Estado do Rio retém esse dinheiro, até a apropriação indébita, na minha opinião, retém o dinheiro, não repassa para as empresas. E fala, estou sem dinheiro. E aí você escuta o governador falando, estamos cheios de dinheiro. Quer dizer, tudo isso faz com que o empresário não queira investir aqui. Tudo isso faz com que as pessoas não tenham confiança. Até quem presta serviço público, empresas terceirizadas, contratadas do governo para fazer obra, fazer tudo, tem que inchar, botar contrato superfaturado, contrato gordo, porque sabe que não vai receber depois, sabe? Então, assim, é muita coisa errada, que com boa gestão a gente vai começar a retomar a vontade das pessoas estarem, trabalharem no Rio de Janeiro. Pensa só, um lugar que é bonito, um lugar que tem aeroportos, que tem portos, que tem uma localização geográfica perfeita, né, perto dos maiores mercados consumidores do Brasil. Por que a empresa não vai investir aqui? Vai investir lá no sul do Brasil, que é longe do resto, ou vai investir lá no norte? A gente está perdendo empresas para isso. Até a construção de navio da Marinha, que podia ter sido feito no Rio de Janeiro, foi para Santa Catarina, porque aqui é caro, porque aqui não tem infraestrutura, não tem mão de obra. E aí volta a falar, formação de mão de obra. A gente tem que articular. Hoje você tem bons centros de formação de mão de obra. Eu visitei quase todos os institutos federais do Rio de Janeiro. Eles são bons, têm bons professores, são capacitados, mas não estão conectados com a necessidade local. Não é culpa deles, mas é culpa de falta de articulação, de organização que o Estado tem que fazer. A gente tem que, por exemplo, turismo, formar, capacitar as secretarias municipais de turismo, retomar os eventos no Rio de Janeiro. Você vai falar, por exemplo, a feira de moda íntima de Nova Friburgo, acabou, tem que voltar a ter, o Estado tem que ajudar, tem que participar e fazer parceria. Muitas vezes é pouco dinheiro, mas é muita articulação, é muita conexão que a gente tem que retomar no Rio de Janeiro, botando gente séria, correta. Eu estou falando aí de ouvir o pessoal do interior, de ouvir as entidades de classe, estar em contato com quem sabe, conhece a realidade. Eu rodei todo o estado do Rio de Janeiro, eu falo com todo mundo. A gente tem que falar com as pessoas, ouvir as pessoas. Não, o governador não tem que ficar fazendo só política, tem que fazer gestão, tem que botar secretário para falar, para conversar, para fazer gestão, reunião do secretariado, reunião com as pessoas, para ouvir as demandas, não é para ficar lá, isso aí, amigão, não sei o quê, nada disso. É para fazer gestão, para ouvir as demandas da população, seja do setor produtivo, da sociedade civil, dos servidores públicos, valorizar o servidor público que trabalha, que quer melhorar a vida das pessoas, fazer com que eles tenham dignidade, que eles tenham valorização. E eu estou falando uma coisa, falo aqui para quem quer fazer concurso público também, vai ter calendário de concurso público para os 4 anos de governo, para que eles saibam quando vão ter concurso público, que a gente faça com que com isso, os órgãos públicos que precisam ter
servidores, funcionários, vão ter, não vão estar sucateados. A questão de aumento também. A máquina pública tem que ser eficiente, correta, trabalhar com gestão. Quintino, uma coisa que eu acho bizarra, eu não falei isso publicamente ainda, vou falar isso agora. Eu passei aqui em alguns lugares do Rio, aí você vê lá a placa da prefeitura. Você pediu, nós fizemos. Ou você reclamou, nós atendemos. Eu não lembro qual dos dois que é a frase, mas alguma coisa assim. Cara, tudo bem. Quando tem reclamação, a prefeitura tem que atender. Mas obra pública não tem que ser porque a população está reclamando. Tem que ser porque você faz gestão, que você planeja, que você organiza, que você sabe onde tem problema, que você mapeia, que você entende onde falta, onde você já recapeou, onde você não recapeou, onde você asfaltou, onde você não asfaltou. Chegou a Prefeitura do Rio a pensar em usar como slogan você reclama, a gente faz. Cara, é absurdo. Isso não é slogan, tá? Não é slogan, pelo amor de Deus. É carimbo de incompetência, gente. É carimbo de incompetência. Então, assim, ao contrário, a gente tem que ouvir a população para entender as necessidades, mas não porque as pessoas... Eu estou fazendo porque estão reclamando, não, eu estou fazendo porque tem que ser feito. Candidato, o Rio é um dos estados mais desiguais do Brasil, né? E ontem saiu uma pesquisa com dados da ONU falando em... Eu não lembro exatamente o número, mas são quase 3 milhões de pessoas em insegurança alimentar no estado. Muita gente morando na rua, não só na capital, mas em cidades da região metropolitana, na Serra. Muitos problemas de abismos sociais. Como é que você tem de proposta para reduzir essa desigualdade no estado? Fome, lembrar fome, né? O problema é grave também. Acabei de falar, tem uma pesquisa da ONU de ontem, que saiu ontem, que no Rio são quase 3 milhões de pessoas, ou em segurança alimentar ou passando fome. Como é que política pública seu governo, seu mandato pensa para esse problema? Felipe, esse número não deve estar muito longe da realidade, porque são 1.400.000 pessoas que recebem Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família. Então, assim, acho que o ponto é dar trabalho, dar dignidade, a parte econômica que você falou tem que acontecer. A gente precisa retomar a economia do Rio. Eu acho que o melhor projeto social é o trabalho, né? As pessoas falam, elas não querem migalhas, elas querem trabalhar, elas querem conquistar a própria dignidade delas. Agora, é claro que para aquelas que não têm formação, não têm emprego, não têm trabalho, né, aquela famosa frase do Betinho, quem tem fome tem pressa, você tem que dar também assistência social. Então, acho que esse é o mix. Né? Você resolve esse problema da fome, da pobreza no Rio de Janeiro, juntando uma ação de curto prazo com assistência, e aí eu estou falando do jovem, né, eu mencionei, usar o Fundo de Combate à Pobreza para dar recursos para essas famílias, para esses jovens, principalmente aqueles que vão estar estudando para que eles depois tenham um futuro mais digno. A gente tem que pensar, não é só em resolver o problema de curto prazo que vai dar alimentação para as pessoas, mas a gente tem que pensar em como a gente diminui essa vulnerabilidade da população. Eu falei também já de moradia, usar, por exemplo, né, de financiamento público, de imóvel público que está totalmente deteriorado, que não está sendo usado para programas de moradia, programas assistenciais. O Pilco de Duarte, essa é uma matéria, acho que há uma semana no jornal, mostrando como nasce uma favela no Rio de Janeiro. Um terreno público e virou um lugar com ocupação desorganizada, com milícia, ou tráfico, acho que era o tráfico no caso. Então, assim, a gente tem que usar esses imóveis para fazer moradia digna para a população, né, para fazer imóvel público, tá, gente, do Estado. Não é nada de desapropriação, nada de bolos na história, não, tá? É imóvel público do Estado, usado de forma responsável, usado para melhorar a vida das pessoas, seja vendendo ele, tendo caixa para fazer políticas sociais, seja usando ele mesmo para fazer parceria com a iniciativa privada, o próprio governo do Estado, fazendo investimento para moradia, que acho que é um tema muito importante. Né? Muitas pessoas estão hoje sem moradia, e aí vira um ciclo vicioso. Né? A pessoa não tem trabalho, não tem renda, fica sem moradia, vai para a rua, aí porque está na rua não consegue trabalhar, porque não tem endereço para mandar currículo, para ter emprego. Então, assim, essa pessoa fica desassistida. A gente tem que melhorar também, em parceria com os municípios, né, os abrigos públicos, que são uma vergonha. Não tem gestão, as pessoas entram, tem violência ali dentro. Muita gente na rua não quer ir para abrigo público, porque sabe que lá dentro do abrigo é mais violento e mais perigoso do que nas ruas. Então, isso a gente tem que resolver também. Né? Então, eu acho que é um mix. A gente tem que ter
um fluxo de desenvolvimento econômico e social para essas pessoas, da educação à formação empreendedora, formação profissionalizante, apoio inicial, apoio para empreender também, eu acho que com microcrédito, né, com incentivo para o empreendedorismo, com formação empreendedora, e aí depois essas pessoas podem ter um caminho de trabalho, seja com carteira assinada, seja no empreendedorismo, e em seguida, né, a gente vai ajudar também nessa parte de moradia, que é importante. Então, é um ciclo virtuoso que a gente tem que dar para as pessoas no lugar do ciclo vicioso que está hoje. Agora, não dá para fazer isso tudo também, claro que no curto prazo você tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que tratar do problema de transporte, também gera miséria. Muita gente hoje vem trabalhar no centro do Rio, na Zona Sul, tem casa distante e dorme na rua porque o transporte não funciona. Então, assim, é uma coisa de ciclo que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, que por falta de emprego, por falta de transporte de qualidade, por conta do transporte ser caro, tudo isso faz com que as pessoas estejam nessa situação de miséria. Agradecer a você, Paulo, por ter cedido seu tempo aqui, foi quase 1 hora de entrevista. Obrigado a Lucena, e lembrar aos leitores do Diário do Rio que estamos fazendo entrevista com os candidatos a deputado estadual e federal, que nosso objetivo, assim, talvez sejamos os únicos veículos a tentar fazer essa série de entrevistas com candidatos de diferentes bandeiras ideológicas no legislativo e também no executivo, que vão além das nossas preferências, porque o objetivo é que o carioca escolha bem, o fluminense escolha bem, não só o executivo, que é muito importante, mas também o legislativo. A gente falou aqui, o Paulo falou da importância da LERJ, da importância da Câmara de Deputados, para que o Estado possa se recuperar economicamente, possa recuperar a segurança, e um pouco do nosso trabalho, talvez a maior parte do nosso trabalho seja ajudar os fluminenses a escolher melhor seu representante nos próximos 4 anos. Obrigado, Paulo, e boa sorte nas eleições. Obrigado, Quintino, obrigado, Lucena, obrigado, Diário do Rio. Acho que é um canal que tem uma participação muito importante em aproximar a população do Rio de Janeiro, né, dos temas que tangem, que tocam a população do Rio, e a política não poderia ser diferente, né? Então, acho que vocês fazem um papel importantíssimo, e aqui nesse debate, né, nessa sabatina com os candidatos a governador, deputados e senadores, acho que vocês cumprem um papel muito importante na comunicação, né, e levar informação de qualidade para as pessoas. E aqui, minha mensagem, né, vale claro para vocês dois, que além também de comunicadores, são cidadãos e eleitores, mas para todos os que estão nos assistindo, né, peço aqui o meu voto, né, o seu voto, na verdade, em mim, Paulo Ganini, 30, e deixo claro aqui que eu acho que a gente está vivendo um momento em que talvez o Estado do Rio de Janeiro não tenha espaço mais para arriscar naquilo que tem colocado o Rio hoje numa situação de corrupção, de desgoverno, de má gestão, em que faz com que o Rio tenha afundado. Em todos os índices econômicos, sociais, o Rio hoje é o terceiro estado com maior taxa de desemprego. O Quintino falou que não é dos piores da segurança, mas no índice de segurança do CLP está em 26º lugar. Então, assim, tem muito indicador do Rio de Janeiro que a gente foi ficando para trás. Outros estados, inclusive de regiões do Brasil muito mais carentes, muito mais problemáticas por seca, por questões naturais, por conta do rio, por conta de tudo isso, a gente foi ficando para trás, por conta de mais escolhas que nós fizemos e até por conta da nossa falta de participação na política. Então, aqui que eu peço para vocês, né, que estão acompanhando, que tenham opção. Hoje a gente tem uma opção que pode mudar o rumo do Rio de Janeiro, como vem sendo feito em Minas Gerais com o governador Romeu Zema, depois de anos do PT do poder, que deixou o estado de Minas destruído. Aqui a gente tem aí décadas de vários governos, mas com os mesmos grupos políticos que estão, inclusive, tentando ficar na política até hoje. A gente tem que mudar esse cenário. E é possível, sim, e é possível uma nova gestão votando Paulo Ganini, 30, para governador. Não é possível que quem quer mudar o Rio queira insistir num candidato a governador que está com vários secretários e secretários que foram presos, está denunciado em vários escândalos de corrupção, está usando o nosso dinheiro da SEDAI, dinheiro público, para fazer funcionários fantasmas. Então, assim, se vocês votam contra o PT por conta da corrupção, você não pode votar Cláudio Castro
para governador, tem que votar Paulo Ganim 30. Obrigado. Mais uma vez, Quintino. Obrigado, Luciano. Um abraço a todos aí que estão assistindo a gente. Obrigado e até a próxima. Até.